Queremos saudar mais uma vez você que nos acompanha por esse canal, com a doce e maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos refletido agora, depois da Páscoa, sobre os resultados que esta Páscoa nos trouxe. E tanto no livro de Atos, como nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos assim declarações que trazem clareza, elucidação, explicação sobre os efeitos da obra de Cristo na cruz. E eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 6, versos 4 a 6, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, eu quero compartilhar nesta manhã que, além de, pela morte e ressurreição de Cristo, nós termos recebido salvação, perdão de pecados, reconciliação com Deus e vida eterna, algo maravilhoso que Deus nos providenciou pela obra de Cristo é a nova vida. E essa nova vida, ela deve ser vivida de forma ampla e plena, enquanto Deus nos dá a oportunidade de nos relacionarmos com todos os nossos entes queridos aqui neste mundo em nossa vida. Diz ali, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Estimado irmão, estimada irmã, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque não é algo que o Senhor Jesus nos desafia a fazer por nossa própria força, mas Ele nos convida a viver essa nova vida em decorrência da sua morte e ressurreição. A palavra de Deus nos diz que nós fomos sepultados com Ele na sua morte, na sua crucificação. O nosso velho homem, a nossa velha natureza foi conduzida à morte. E na sua ressurreição foi-nos providenciada essa nova vida. Então, quando o Senhor Jesus nos convida a vivermos uma vida nova, uma vida transformada, uma vida de amor, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de temperança, de domínio próprio, isto não é segundo as nossas próprias forças, ou é pelas nossas próprias forças. Não, pelo contrário, é pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz e pela habitação do seu Espírito Santo em nós. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Quero compartilhar uma experiência com você neste dia que eu vivi numa visita hospitalar. Havia um senhor de 70 anos que há muitos anos vinha lutando com o vício da bebida. O alcoolismo já havia feito danos terríveis em sua vida. Ele estava internado por cirrose hepática. E os médicos, de certa forma, já haviam o desenganado. Haviam lhe dado um aviso de que o tratamento ao qual ali estava submetido não era 100% garantido, mas que se conseguissem salvar-lhe a vida, nunca mais poderia beber
pois do contrário seria fatal para ele. E então, fazendo a visita, ele compartilhou isso comigo e disse que estava preocupado. Por quê? Porque os médicos já haviam lhe alertado outras vezes e o alerta havia sido com muita seriedade e ele, saindo do hospital, sempre de novo recaía ao vício e agora tinha ele muito receio de que isso novamente aconteceria. Compadecido com ele, compartilhei-lhe esse texto e disse: meu querido irmão, você não deve olhar para ti e para as tuas capacidades e nem lutar contra o pecado pela lei, pela proibição dos médicos e nem mesmo pelo temor que ele está sendo incutido pelo perigo da morte em decorrência da doença que você tem. Você deve confiar em Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a força do pecado é a lei. E se você tentar resistir ao pecado pela força, pela própria lei, o pecado ganhará mais força em sua vida e será praticamente impossível você vencer o vício do alcoolismo. Mas se você olhar para Cristo, olhar para a realidade de que Jesus levou sobre si a tua velha natureza, essa natureza tendente ao vício da bebida, e se você olhar que de fato Jesus morreu na cruz, e a Bíblia diz que assim verdadeiramente você morreu com ele, se você viver nessa fé, se você olhar para Cristo com fé e perceber que existe uma realidade gloriosa e divina esperando por você, ou preparada para você, uma verdade de libertação, uma realidade de libertação que Cristo operou, e assim como ele morreu na cruz e ressuscitou, assim você pode ter essa nova vida, porque Jesus realizou isso por você. Se você fizer isso, você poderá ter libertação e você poderá andar em novidade de vida, liberto do seu vício do alcoolismo. Explicado isso para aquele senhor de 70 anos, que já havia recaído diversas vezes, e estava ali na angústia e no receio de mais uma vez voltar a beber e assim se condenar a si mesmo à morte. Tendo colocado isso para ele, oramos juntos e eu saí. Estimado irmão, estimada irmã, foi maravilhoso ouvir algum tempo depois que este senhor creu naquela palavra, creu nessa realidade, creu nessa verdade. E ele deu testemunho de que dali para frente a sua vida era uma vida nova. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ele experimentou que aquele corpo do pecado, aquela força do pecado, aquele poder do pecado, de fato estava destruído pela obra de Cristo. E que ele podia também viver essa novidade de vida. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vejo muitas e muitas pessoas vivendo desta forma, debaixo de opressão, debaixo de derrota e sofrendo, lutando pelas próprias forças contra essa força do pecado, ao invés de olhar para Cristo, ao invés de voltar-se para aquele que é vitorioso, aquele que venceu por cada um de nós. Você que nos acompanha,
Eu não sei a respeito da sua vida. Eu não sei sobre os dilemas da sua vida. Mas eu sei que a obra de Cristo não é para um ou para outro. A obra de Cristo é para todos nós, para você, para mim, para toda a humanidade, em todas as gerações, em todo o tempo. Quero orar com você. Senhor eterno Deus, quero te louvar e te agradecer que esta obra que realizaste em Cristo é única e permanente. Que o efeito da obra de Cristo é o mesmo, tanto nos dias dos discípulos, como nos dias atuais. A sua morte e a sua ressurreição trouxe o mesmo galardão, trouxe o mesmo recurso para nós hoje, como para aqueles que já viveram e tiveram vitória pela fé em Cristo. Senhor Deus, abençoe a Tua palavra em nossos corações, para que também nos nossos dias, em tempos da multiplicação da iniquidade, possa haver recurso de salvação para a vida de todos aqueles que clamam e se voltam para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.